Nós vamos falar sobre educação. Houve uma redução de quase 7 milhões de leitores no país. Então nós vamos agora conversar com a Francine Cruz, ela que é professora e escritora. Francine, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, William? Tudo bem. Francine, vamos lá então. Que história é essa de uma queda, de uma redução de 7 milhões de leitores no nosso país? Pois é um dado, infelizmente, que a gente não gostaria de ter, né? Gostaríamos que fosse ao contrário, que os leitores estivessem aumentando, mas, infelizmente, é a realidade aí do nosso país e devido a vários fatores, né, que a gente pode comentar aí por várias vertentes, né? Desde a questão que influencia muito hoje em dia, as pessoas têm muito acesso à internet, que é mais rápida, então prefere ficar no celular do que ler um livro, como antigamente a gente via as pessoas na fila lendo um livro, hoje a gente vê as pessoas com celular, mas a gente tem muito forte a questão do acesso ao livro, né? Então a gente tem muita dificuldade ainda das pessoas em ter a sua sustância básica, né? Alimentação, moradia. Então, entre esses fatores básicos da sua vida e você gastar o dinheiro, né, que seria para você pagar uma conta e comprar um livro, muitas vezes as pessoas vão para suas necessidades mais urgentes e o livro acaba sendo um produto de luxo. As pessoas estão indo menos às bibliotecas. Tem a questão do poder aquisitivo, mas tem também aquela... Na minha época, a gente ia para a biblioteca, a gente pegava o livro e não só para fazer trabalho de escola, mas a gente passava a tarde lendo um livro na biblioteca. Então, essa redução, essa ida à biblioteca também caiu, né? Exatamente. E isso também vai passar pela questão financeira. Vou falar pela realidade de muitas cidades que, às vezes, não tem a descentralização das bibliotecas. Então, a gente precisaria que em todas as regiões a gente tivesse bibliotecas e que as pessoas não precisassem se locomover, pegar um transporte para ir, mas que ela estivesse próximo à sua residência e também pela dificuldade mesmo de acesso. Eu falo enquanto conhecedora, por exemplo, das escolas mesmo, né? Muitas vezes a gente vê as bibliotecas das escolas sendo fechadas ou os alunos não tendo aquele estímulo necessário. Por exemplo, a biblioteca ela é um espaço que ela precisa estar aberto. Né? Então, se eu fecho essa biblioteca, por exemplo, no horário do intervalo dos estudantes, como que eles vão ir se no horário das aulas eles estão nas aulas e no intervalo eles não podem acessar? Então, a gente precisa facilitar. E isso, como você bem disse, não é só a questão financeira. Eu preciso desses espaços onde as pessoas possam ler gratuitamente, que elas não precisem se locomover para longe da sua residência ou, como eu disse, dentro das escolas, que é onde as nossas crianças e os adolescentes passam grande parte dos seus dias. Então, os livros precisam estar acessíveis, eles precisam, os jovens, as crianças precisam conseguir chegar nesses livros. Uma última pergunta, você como escritora, né, e também como professora, na sua percepção, o que é que nós podemos melhorar? De uma forma geral, os pais, o poder público, a escola, na sua percepção, assim, uma dica. O que é que hoje, assim, poxa, vamos melhorar aqui e esse índice ele vai aumentar? Eu acho que o principal é a democratização do acesso. Então, como você falou, o poder público ele precisa investir mais para que esses livros cheguem na população. Então, eu vou dar um exemplo, linkando aí com o que você falou da educação. Eu tenho esse livro, A Casa dos Dois Amores. Esse livro ele foi feito graças a uma lei de incentivo à leitura. E com essa lei de incentivo à leitura, então, a gente conseguiu fazer uma tiragem do livro e distribuir gratuitamente para várias escolas. Então, o livro chegou nas escolas, os professores puderam trabalhar esses livros, os estudantes liam esses livros, levavam para casa, fizeram trabalhos incríveis. Por quê? Primeiro, porque eles tiveram acesso a esse livro. Segundo, porque eles tiveram alguém que os incentivou, no caso ali a professora, né? E isso chegou nas famílias, porque eu recebia muita mensagem dos pais falando, olha que bacana, que abençoada essa professora que levou esse livro, a minha filha trouxe para casa, não quer parar de ler. Então, quando a gente consegue fazer toda essa conexão do livro chegar, né, de forma gratuita para as pessoas, de ter esse incentivo, no caso, ele a professora incentivou, chega na família, eles
compartilham isso com a família, né? Quando você gosta muito de uma coisa, você compartilha. Então eu recebia muita mensagem, né, dos pais falando. Legal. E foi todo o trabalho junto, poder público, com escola, com os pais, e fazendo o livro chegar. Então a gente precisa que os livros cheguem na população. Bacana, muito obrigado. Vamos ver aí, de repente, numa outra oportunidade, a gente conversar um pouco mais sobre esse mundo da leitura. Obrigado, Francine. Deus te abençoe. Gente, Obrigada. é isso aí, ó. É a democratização. É colocar livro na mão das crianças, é colocar livros na mão dos nossos jovens. É ler, meu povo. Vamos ler. A educação é muito importante.